A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos prosseguir com o estudo sobre as relevâncias da igreja, que é o tema da nossa escola bíblica dominical nesse terceiro trimestre de 2024. A lição de hoje é a de número 4, que vai falar sobre a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Quando alguém recebe Jesus como Salvador e Senhor, essa pessoa passa a fazer parte da igreja Corpo de Cristo. Essa é mundial, essa é única, né, em todo o mundo, em todos os tempos, mas é relevante que a pessoa que se converteu seja membro de uma igreja no local onde ela convive, né? Primeiro por uma questão de logística, de fácil acesso ao templo, e segundo, por uma questão de ordem, por uma questão de organização. E essa organização é de responsabilidade da instituição. Por isso que ambos, né, os crentes, o templo e a instituição, são conhecidos como igreja. Eles estão ligados. Irmãos, o apóstolo Paulo ele foi bem claro. Tudo deve ser feito com ordem e decência, porque Deus não é Deus de confusão, né? Imagina, se nos demais órgãos da sociedade deve haver uma disciplina, uma ordem, né? Por que aqui na igreja não precisa? Tem pessoas que usam o argumento, a igreja sou eu, para não ter que se envolver, não querer assumir qualquer compromisso, e isso é antibíblico. Primeiro porque sempre houve um lugar onde o povo de Deus se reúne para adorá-lo, né? Desde o Antigo Testamento foi assim. E segundo, que essa expressão igreja sou eu é no mínimo precipitada, né? Igreja não sou eu. Se eu creio em Jesus e entreguei a minha vida a Ele, eu sou um dos membros do corpo de Cristo chamado igreja, né? Então, assim como o corpo humano é formado por um conjunto de membros ligados entre si, o corpo de Cristo também é. E aquele que se converte passa a ser um dos membros desse corpo, mas não o corpo todo. E essa igreja-corpo deve se reunir em grupos locais, organizados por uma determinada instituição para adorar a Deus, segundo a determinação do próprio Senhor Deus, né? Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus mandou que Moisés fizesse um tabernáculo, um santuário, né, que seria o templo daquela época, onde o povo se reuniria para adorar a Deus. Então, uma vez que eu creio em Jesus, mas eu não quero estar ligado a instituição alguma e nem ir à igreja templo para participar da ceia com os meus irmãos, se eu não tenho nada em comum com eles, é evidente que eu não estou em comunhão com os irmãos. E João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Jesus só nos purifica de todo pecado se andarmos na luz como Deus na luz está. E estar na luz da palavra, que é luz para os meus caminhos, né? É ter comunhão uns com os outros, porque essa luz, a palavra, ela me diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, vivam em comunhão. Não tem como estar na luz sem ter comunhão com os irmãos, né? João afirma isso. Aquele que diz estar na luz, mas aborrece a seu irmão, não tem comunhão com o seu irmão, até agora está em trevas, né? Irmãos, eu posso até estar longe da igreja, templo, né, dos irmãos que congregam ali, se for por uma questão de necessidade, né? Um trabalho, uma viagem distante. Nesse caso, eu estarei ligado a eles pela mesma fé, pelo mesmo Espírito Santo. Eu estou fazendo parte do mesmo corpo, mas uma vez que eu não quero fazer parte de uma denominação, que eu não quero cultuar a Deus no templo, eu não estarei ligado à igreja corpo, né? Devido à motivação e não propriamente à ausência no templo, né? E consequentemente eu não estarei ligado no céu, né? Porque Jesus disse: o que a igreja ligar na terra será ligado no céu, e o que a igreja desligar na terra também será desligado no céu. E uma pessoa que se ausenta do templo e da instituição por muito tempo, ele é desligado por abandono, né? Então, não poder é bem diferente de não querer estar reunido com os irmãos, né?
Se você observar o contexto anterior, Jesus disse isso se referindo justamente às pessoas que pecam e não aceitam a disciplina e nem o perdão da igreja, né? Se desertam, se isolam, se afastam dos irmãos. Objetivos a serem alcançados nessa lição. Primeiro, salientar a relevância de ser membro do corpo de Cristo. Lembram, irmãos? Relevante fala de prioridade ao próximo, né? Então é relevante ser membro do corpo de Cristo porque esse membro vai ajudar os outros membros do corpo, né? Uma mão lavando a outra. Isso fala de relevância, considerar o que é dos outros e não o que é propriamente seu. Isso é um princípio bíblico, né? Um lema de cada membro do corpo. Segundo objetivo, explicar o compromisso do membro da igreja. Explicar, irmãos. É necessário que o professor que estiver ministrando essa aula esteja preparado para explicar o porquê é importante aquele que recebe a Cristo assumir um compromisso com alguma denominação e o que abrange esse compromisso, né? E só pode explicar aquele que busca o preparo, né? Que tem conhecimento de causa. Então não deixe para ler a revista e preparar a lição em cima da hora, né? Você tem uma semana para isso, para estar apto para explicar as dúvidas que surgirão. E o terceiro objetivo de hoje é expor o papel da membresia, tanto com relação à igreja quanto com relação à sociedade, né? Qual é o meu papel no corpo de Cristo? E se isso é relevante, abrange a sociedade de uma forma em geral, não só a igreja, qual o meu papel na sociedade como membro do corpo de Cristo? Os textos de referência para a reflexão de hoje estão em Efésios capítulo 2, versículos do 19 ao 22, onde Paulo adverte que, uma vez que recebemos Jesus pela fé, não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, e no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ou seja, eu não sou apenas um número na igreja, né? Pela fé em Cristo eu faço parte dela. Paulo disse isso aos Efésios por eles não fazerem parte do povo judeu, né? Por serem gentios. Éfeso ficava na Ásia Menor, onde se encontra atualmente a Turquia, e é comum a pessoa ficar meio constrangida ao ingressar no meio do povo de Deus, né? Ao fazer parte desse rebanho. Por isso, Paulo, em outras palavras, está dizendo: sintam-se à vontade, né? Cristo rompeu a parede de separação que havia entre judeus e gentios. Você agora é um só povo de Deus com os judeus, com os mesmos direitos, mas também com os mesmos deveres, as mesmas obrigações, o mesmo compromisso. O segundo texto para hoje está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde Pedro segue a mesma linha de Paulo, dizendo que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, uma transformação radical, né? Só o Espírito Santo, através da palavra de Deus, pode fazer na vida de uma pessoa. Trevas para a luz é o mesmo que sair do norte e ir para o sul, né? Ou vice-versa. É como se Deus fizesse uma metamorfose na vida daquele que abre o coração para Jesus, né? Os irmãos já viram o processo de metamorfose? Uma lagarta se transformando em borboleta? Talvez ninguém fique impressionado ao ver uma borboleta, né? E quando você fica observando boquiaberto, alguém diz: você nunca viu uma borboleta antes? De que planeta você é? Mas você está admirado porque você conhece como era a borboleta no passado. Uma lagarta, um bichinho nojento, né? Que se transformou numa linda borboleta. É isso que Pedro está dizendo, né? Talvez ninguém perceba nada demais na sua vida por não conhecer o teu passado, né? Mas aqueles que conhecem, com certeza vão ficar admirados. Que transformação!
A introdução diz que a autêntica vida do discípulo de Cristo é vivida num contexto comunitário, onde a manifestação dos dons contribui para a edificação do corpo de Cristo, cada membro cuidando do outro, e assim o corpo vai crescendo com ordem e decência, conforme a palavra de Deus, e para a glória dele, para a glória de Deus. Irmãos, vamos tentar entender o que ele está dizendo aqui. Qual o nome que se dá a alguém que não tem um dos membros do corpo? É um deficiente físico, né? Ou aleijado, não é isso? Ainda que essa pessoa seja destra, ainda que o seu forte seja o lado direito e o membro que estiver faltando é do lado esquerdo, essa pessoa será considerada um deficiente físico. Ela não terá o corpo perfeito e o lado esquerdo fará muita falta, né? Da mesma forma, o corpo de Cristo chamado igreja tem diferentes dons, diferentes funções. Biblicamente, um é maior que o outro, né? O de profecia é maior que o de línguas, o de ensino é digno de dupla honra, mas o corpo, igreja, precisa de todos, né? Para que chegue à estatura de varão perfeito, à medida completa de Cristo. Inclusive, o dom de línguas precisa do dom de interpretação também, né? É nesse sentido que o comentarista diz que o contexto onde o discípulo de Cristo está inserido é comunitário, né? Ele deve ser útil a todo o corpo, a toda a comunidade chamada igreja, usado em prol do crescimento espiritual de toda a igreja. Aí sim, o viver desse discípulo será autêntico, porque estará fazendo uso do dom no propósito correto, né? E por serem os dons dados por Deus, a glória é toda dele. O tópico 1 começa falando que o fato de alguém ser membro da igreja o identifica como cristão, justamente porque a igreja, biblicamente, é identificada como o corpo de Cristo, né? Ele diz aí no item que, mediante seu sacrifício vicário na cruz, Jesus estabeleceu composta por todos os salvos para representá-lo na terra, glorificar o seu nome e proclamar o Evangelho. Irmãos, essa palavra composta fala de junção de dois ou mais elementos formando um conjunto, né? No caso, Jesus uniu vários membros formando um só corpo em todo o mundo. Apesar de muitos desses membros estarem distantes fisicamente uns dos outros, conforme nós já falamos anteriormente, todos estão unidos através do mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. E a esse conjunto de membros chamado igreja, Jesus atribuiu então a responsabilidade e o privilégio de serem seus representantes, né? Seus embaixadores na terra. E como todo embaixador, foi delegada à igreja poderes por onde ela passar. Esse é o privilégio. Mas ela deve representar bem aquele que ela está representando, a fim de que o nome do seu Itamaraty divino seja glorificado na proclamação do Evangelho, seguida de uma vida íntegra, né, de boas obras por parte dos enviados de Deus. Então essa é a responsabilidade. E pertencer a uma igreja local, ser membro dela, não só é necessário, porque ela é, por exemplo, quem envia um membro para a obra missionária, né? Como também é uma verdade bíblica pertencer a uma igreja. Você vê vários exemplos bíblicos, né? Onde as pessoas que se convertiam eram acrescentadas à igreja, conforme vai dizer o item 1.1. Após se converterem, as pessoas passavam a levar uma vida comunitária, se expressando como verdadeiros cristãos. Também o apóstolo Paulo, por diversas vezes, ao escrever suas cartas, ele endereçava uma comunidade de crentes em uma determinada localidade, né? Como as cartas para a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Roma, reconhecendo assim que ali havia uma comunidade de crentes unidos a Cristo e entre si. O próprio Senhor Jesus fazia o mesmo com as cartas direcionadas aos pastores de cada igreja em determinada região na Ásia Menor, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, da igreja de Sardes, entre outras, né? E fato é que um crente que não pertence a nenhuma igreja é como um peixe fora do aquário, é como um galho cortado de uma árvore que se seca
por não ser participante da seiva da árvore, né? Ou como membro amputado de um corpo que também não sobrevive por não ser participante do sangue que está correndo no corpo. Mas nem tudo está perdido, irmãos, porque em Romanos capítulo 11, Paulo diz que esse crente fora da oliveira que é Cristo, sendo um zambujeiro espinhoso, né, ele ainda pode ser enxertado na oliveira e ser participante da sua seiva e voltar a ter vida. É só ele querer. Eu não sei se tem alguém nessa situação me ouvindo, né? Mas eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Então, se houver, procure uma igreja que prega a palavra de Deus pura como ela é, sem misturas, sem inovações, que ensina acerca do arrependimento dos pecados, da santificação, da renúncia da carne, e deixa Deus te ligar ou religar ao corpo de Cristo. Já o item 1.2 vai enfatizar a relevância de expressar a fé. Irmãos, como que eu expresso a minha fé? Com palavras? Eu tenho fé. É isso? Não, né? Tiago, no capítulo 2, versículo 18, responde essa pergunta. Eu te mostrarei a minha fé pelas obras. A melhor expressão de fé são as obras, né? Obras de obediência às ordenanças bíblicas que estudamos no trimestre passado, né? E uma delas é: não deixe a vossa congregação, como é costume de alguns, lembram? Foi o tema da lição 3, com base em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Irmãos, assim como o batismo não salva, mas quem crer e for batizado será salvo, congregar numa instituição não salva, mas quem crer e não deixar de congregar será salvo. Congregar faz parte da obediência à palavra de Deus necessária para a salvação. Como diz aí no final do item, né? Nós não somos ensinados que a vida cristã envolve somente crer, mas também participar. O item 1.3 fala sobre a necessidade de comprometimento para o cristão. Ele diz que o cristão precisa estar comprometido com um grupo específico de discípulos para ser um verdadeiro seguidor de Cristo. O comentarista usa como referência para essa afirmação duas perguntas que costumamos fazer quando nos deparamos com um cristão, né? Notem que uma completa a outra. Você é crente? Aí a pessoa fala, eu sou. E aí logo em seguida a gente pergunta de qual igreja, né? Porque supõe-se que se é crente deve congregar em alguma igreja, né? Não faz sentido dizer que é crente, mas não é de nenhuma igreja. Interessante, né, irmãos? Mas é bem assim. Vamos para o tópico 2 que garante: ser membro da igreja é estar debaixo da bênção de Deus. Justamente porque ser membro de uma igreja, de uma congregação, faz parte da obediência, né? E de acordo com Deuteronômio 28, versículos 1 ao 14, só os obedientes estão debaixo das bênçãos de Deus, né? E ainda que Deuteronômio foi escrito por volta de 1400 a.C., por ser um princípio bíblico, vimos na lição 6 do trimestre passado, né? A obediência vale para toda a época, né? Queira ou não, a desobediência do homem foi a causa de entrar no mundo o pecado, a morte, tudo que não presta, né? E independente do que seja, comer quando era para não comer, não congregar quando era para congregar, desobediência é desobediência e priva a pessoa das bênçãos de Deus. O item diz que Cristo, de forma clara e inequívoca, que edificaria sua igreja sobre si mesmo, e nada poderia detê-la, nem mesmo as portas do inferno. Todos aqueles que fazem parte da igreja e se tornam um corpo estão debaixo dessa bênção, irmãos. Quando Cristo abençoou o corpo, seus membros de uma forma individual também são abençoados, né? Esse corpo de Cristo, do qual somos parte, está destinado a ser vencedor. Claro que ele não está se referindo somente à igreja viva, à igreja pessoas, mas à igreja unida, o corpo ligado por todas as juntas, né, com todos os membros no corpo e organizados, né, por uma instituição ou denominação, além do templo, onde os irmãos estão reunidos ali, né, participando da comunhão, desfrutando da comunhão com os irmãos, participando da ceia, com singeleza de coração, como a igreja primitiva fazia.
O item 2.1 diz que a igreja é defendida por Cristo. Cristo defende a igreja porque a igreja é o seu corpo, né? Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Que promessa maravilhosa da cabeça para o corpo, irmãos. Da mesma forma que Deus defendia o seu povo da perseguição de Faraó no deserto, colocando um anjo adiante e depois na retaguarda do povo, Jesus também defendia a igreja da perseguição de Saulo, que ia buscar carta autorizando essa perseguição, né? E nos defende hoje também. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, né? Jesus ele se apresentou diante de Saulo no caminho de Damasco e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sendo que Paulo estava perseguindo era a igreja. Acontece que perseguir a igreja é o mesmo que perseguir a Cristo. Por isso que Jesus ele disse que aquele que fizer ou bem ou mal a qualquer dos seus discípulos, fará ele próprio, né? Zacarias também vai dizer que aquele que tocar num servo de Deus, toca na menina dos seus olhos, né? Trocando tudo isso em miúdo, mexeu com o crente, mexeu com Deus, né? Jesus cuida de cada membro do seu corpo, né? Vamos em frente, item 2.2, privilégios e bênçãos de ser membro da igreja. Assim como todo corpo humano está ligado à cabeça, como membros da igreja, que é o corpo de Cristo, mantemos comunhão com o nosso Salvador, que é a cabeça da igreja, né? E com os demais membros do corpo simultaneamente, com os demais salvos, desfrutando assim do cuidado não só da cabeça, mas dos demais membros, conforme Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 25 e 26. Os membros cuidam uns dos outros de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Sem contar que é por intermédio da salvação em Jesus que tomamos posse de todas as demais bênçãos de Deus, né? Da presença do Espírito Santo em nós, de nos tornarmos filhos de Deus e, consequentemente, herdeiros de suas promessas. Olha que bênçãos, irmãos! Além de sermos participantes de todas as demais bênçãos necessárias, né? Tudo isso vai junto no pacote da salvação, né? Se Deus não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas, né? Mas é necessário primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, glória a Deus, aleluias, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas essas bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão quando darmos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus, de não deixarmos a nossa congregação como é costume de alguns. Irmãos, em Joel, capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus disse, né, claramente: congreguem o povo, santifiquem toda a congregação, ajuntem-se os anciãos, congreguem os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. Quer mais evidências do que essas, irmãos, da necessidade de estarmos reunidos, né, congregados no templo de forma organizada para buscarmos a presença de Deus? Então, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, obedeça o que o Espírito diz à igreja. O item 2.3 nos alerta sobre o perigo de se profanar a igreja. E o que é profanar?
é desrespeitar aquilo que é sagrado ou religioso, né? Profanação é o oposto de reverência, de respeito. E apesar da igreja, biblicamente, não ser uma instituição humana e nem um templo feito por mãos de homens, mas o corpo espiritual de Cristo, que representa ele na terra, profanar a igreja aponta tanto para o templo de pedra mesmo, como os religiosos faziam na época de Jesus, negociando dentro do templo, levando o Senhor a virar as mesas dos cambistas, mas também profanar a igreja diz respeito à igreja viva, né? Espírito, alma e corpo. Ambos devem permanecer irrepreensíveis para o dia do Senhor. O corpo do crente é o templo do Espírito Santo e profanamos ele quando expomos ele à sensualidade, à prostituição, à fornicação. Por isso, irmãos, que pecado é pecado, né? Mas o pecado contra o próprio corpo se torna mais grave ainda, porque todos os demais pecados são cometidos fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo, né? E Paulo diz que o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor. E para os irmãos terem uma ideia da gravidade disso, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz que quem destruir o templo de Deus, ferir ou matar um crente, né, seja física ou espiritualmente, Deus o destruirá, né? E isso serve para os suicidas também, hein? Por isso que o crente que está em depressão, ele deve buscar ajuda, né? Não só com o pastor da igreja, mas também com os profissionais da área psicológica da saúde, porque ou a causa é espiritual ou é psicológica, né? Mas o que ele não deve fazer é tirar a própria vida, porque Deus vai requerer do crente qualquer relaxo, qualquer descaso com o seu próprio corpo, né? Inclusive no que diz respeito à sensualidade, à exposição do templo de Deus. Tá certo que o corpo é pó e para o pó tornará, mas enquanto não, ele é templo do Espírito Santo e deve ser cuidado como merece, né? Temos o exemplo daquele sujeito na igreja de Corinto que estava tendo um caso com a própria madrasta, né? Ele estava profanando o templo, né? Manchando tanto o corpo dele quanto a instituição, porque se eu perguntar para os irmãos onde é que houve na Bíblia um caso de alguém fornicando com a própria madrasta, todos vão responder na igreja de Corinto. Percebe, irmãos, a má fama para a instituição também, no caso a cidade de Corinto, né? Da mesma forma também vai acontecer com o templo de pedra. Quem conhecia aquela história naquela época, talvez dizia, né? Olha, tá vendo aquela igreja ali, aquele templo? Tem um fornicador lá e o pastor nem se importa, né? Ele não está nem aí, misericórdia. Percebe, irmãos, a má fama não só para a pessoa, mas para a instituição e o templo também. E o que é pior, o nome do Senhor ser blasfemado entre os gentios por isso, né? Já que o crente é visto como o representante de Deus na terra. Só que o apóstolo Paulo ele tomou uma atitude, né? Seja entregue a Satanás esse sujeito para a destruição da carne, a fim de que o espírito dele seja salvo. Irmãos, o que será que significa ser entregue a Satanás? O comentarista ele acredita que seria a destruição da cobiça da natureza pecaminosa da carne, né? Mas será que Satanás ia destruir uma das armas que ele mais usa, que é a cobiça da carne? Claro que não, né? Eu acredito, posso estar equivocado também, mas eu acredito que ser entregue a Satanás não é isso, né? Até porque, enquanto estivermos nesse corpo corruptível, a cobiça da carne, a natureza pecaminosa sempre estará em nós, restando apenas lutar e não nos conformarmos, né? Como Pedro vai dizer em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Não vos conformeis com a concupiscência que antes havia em vós no tempo da ignorância. E Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, ou seja, com o sistema pecaminoso mundano. Então, meus irmãos, eu entendo que aquele fornicador ele seria acometido de alguma enfermidade incurável, né? Tipo o que aconteceu com Jó. Claro que no caso de Jó o motivo era outro, né?
mas ele foi entregue a Satanás, cometido de uma chaga mortal, e Deus não permitiu que Satanás tirasse a vida de Jó. Sendo assim, ser entregue a Satanás significa que a igreja não iria interceder em oração, a doença levaria aquele homem a se arrepender, e apesar dele não sobreviver, mas estando arrependido, ele alcançaria a salvação, né? Mas enfim, o fato é que a revelação dessa história mostra que é possível estar fora do convívio da igreja e, consequentemente, de Cristo, ainda que fisicamente a pessoa esteja presente, né, dentro do templo. Só que essa pessoa deixa de desfrutar das bênçãos que alcançam os que estão em comunhão com a igreja, né, e passa a sofrer sérias consequências. Então valorizemos nossa privilegiada posição de membros do corpo de Cristo. Chegamos no tópico 3, que afirma: os membros da igreja devem estar sob uma liderança espiritual, debaixo de uma liderança espiritual, né? A ênfase nesse item é a oração intercessória. Fala da necessidade da igreja estar debaixo da proteção espiritual dos seus líderes através da oração, com base em Atos capítulo 6, versículo 4, quando os apóstolos reconheceram que os dois mais importantes ministérios de um líder espiritual era pregar a palavra de Deus e orar com a finalidade de abençoar e proteger os cristãos. Na verdade, essa relação deve ser recíproca, né? O apóstolo Paulo mesmo intercedia frequentemente pelas igrejas, assim como Ananias intercedeu por ele no caminho de Damasco. A igreja também intercedeu por ele e Barnabé antes de enviá-los para a obra missionária. E Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz que devemos orar uns pelos outros, né? E Deus se agrada, irmãos. Deus se agrada muito desse tipo de oração, porque onde há intercessão por alguém, o egoísmo dá lugar para o altruísmo, né? Para a empatia, para o cuidado com o próximo. E o Senhor recompensa aquele que atenta não para o que é propriamente seu, mas para o que é dos outros, né? Quando Jó decidiu interceder por aqueles que o acusavam, os seus próprios amigos, né? Ao invés de ficar questionando a Deus ou batendo boca com eles, Deus virou o cativeiro do Jó e o abençoou em dobro, né? O que dizer também de Salomão, que intercedeu a Deus pelo povo, pedindo sabedoria para solucionar os problemas deles, e Deus abençoou ele, concedeu tanto o que ele pediu, a sabedoria, quanto o que ele não pediu, até riquezas, né? O item 3.1 vai aprofundar nessa questão da intercessão. Ele diz que a intercessão do líder pela igreja é relevante, né? Os irmãos já estão cansados de saber o que é relevância, né? Porque, conforme vínhamos falando, ela aponta para a prioridade alheia, né? Nesse caso, a oração intercessória, quando alguém se preocupa com o outro. Temos vários exemplos bíblicos desse tipo de oração, né? O Espírito Santo, por exemplo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. E os irmãos sabem por que estamos aqui hoje, vivos, servindo ao Senhor, firmes na fé, porque alguém um dia intercedeu por nós, né? E esse alguém foi o próprio Senhor Jesus. Ele disse para o Pai, né? Rogo não só por esses meus discípulos, mas por todos que hão de crer em mim. Então, meu irmão, minha irmã, você crê em Jesus? Então ele intercedeu por você. Esse era um dos principais ministérios de Jesus também, né? A intercessão. Na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, com relação àqueles que estavam pregando ele ali, né? E com tudo isso, irmãos, com esses textos do Espírito Santo e Jesus intercedendo por nós, eu não sei de onde os católicos tiraram que Maria roga por nós, pecadores, né? Nós é que temos que rogar por eles, para que Deus abra os seus olhos e se arrependam, né? Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Será que eu posso fazer como Jesus fez? Orar pedindo que Deus perdoe alguém, algum ente querido meu? Sim, né? Eu posso sim orar, porém a resposta de Deus será condicional. Como assim condicional? Ele vai perdoar aquele que eu estou intercedendo em oração se houver o arrependimento dessa pessoa. Então, Deus vai até responder a minha oração, mas de que forma? Enviando alguém para pregar a palavra para aquela pessoa. O Espírito Santo vai ali para convencer ela do pecado, da justiça e do juízo, tudo isso em resposta à minha oração.
E se houver arrependimento, Deus perdoa. Se não houver, Deus não perdoa, né? O perdão depende do arrependimento. Além também de Abraão, outro exemplo bíblico, né, intercedendo a Deus por seu sobrinho Ló, que estava em perigo em Sodoma. Tem também o Epáfras, né, companheiro de Paulo, que estava sempre intercedendo pelos colossenses. Um centurião intercedeu a Jesus por seu servo, né? Enfim, o fato é que membro da igreja é relevante por isso, né? Porque os líderes, os pastores também velam, intercedem por nossas almas. Item 3.2. Ser membro de uma igreja nos faz descobrir os dons e os mistérios de Deus. Diz assim o item: através do convívio com os demais irmãos em Cristo, descobrimos os dons que nos foram outorgados por Deus, os quais devem ser usados para a glória do seu excelso nome e aplicados para a edificação, exortação e consolação da igreja. Ou seja, os dons são relevantes porque o propósito é edificar a igreja, né? Toda a comunidade da igreja, todo o corpo de Cristo. E é através do convívio com os irmãos que Deus vai preparar oportunidades para exercermos o dom que Ele nos deu, seja um dom ministerial, de Efésios capítulo 4, o ensino da palavra, o pastoreio de uma igreja, liderar um departamento da igreja também, seja um dom espiritual, de 1 Coríntios capítulo 12 e 14, né? Seja a profecia, seja a operação de milagres ou uma cura. Tem também os dons de serviço, como assistência social, na cozinha, preparando o café da IBD ou a cantina para um departamento, né, para adquirir verbas depois do culto, né? Tudo isso é dom de Deus que vamos exercer no convívio entre os irmãos, além do convívio com outros cristãos, né? Participando de suas alegrias e sofrimentos, né? Com uma palavra de consolo para alguém que está em luto, um abraço. Irmãos, Deus trabalha até através de um abraço, irmãos. Eu já vi pessoas serem batizadas com o Espírito Santo através de um abraço de um irmão. Percebem, irmãos, a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local? Se eu creio em Jesus, mas eu vivo isolado numa bolha, numa casinha, ilhado como João na ilha de Patmos, né? Eu não desfruto de nada disso. Tanto que Jesus tirou João de lá, né? Usou ele lá, mas não era o suficiente. João precisava do convívio com a igreja local, com a igreja de Éfeso, né? Que é para onde ele foi quando ele saiu da ilha de Patmos. Por último, o item 3.3 conclui a lição de hoje dizendo que cristãos maduros na fé ajudam quem está iniciando. Isso fala de discipulado, né? No Antigo Testamento nós temos o exemplo de Josué, que cresceu servindo a Moisés e depois se tornou seu sucessor. Também o exemplo de Eliseu, que serviu ao profeta Elias, sucedendo ele posteriormente. Paulo também chamou o jovem Timóteo, que foi o seu discípulo, né? E por quem tinha grande apreço, de meu filho, né? E posteriormente Timóteo veio ser o pastor da igreja. Com isso, o ministério de Timóteo cresceu, né, sob a orientação e cuidados pastorais do apóstolo. Também, na carta que Paulo escreveu a Tito, ele recomendou que as irmãs experientes ajudassem as menos experientes, né? Enfim, não basta fazer o filho, né? Tem que ajudá-lo no crescimento. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais essa lição, que possamos orientar então as pessoas que aderiram à ideia de servir a Deus sozinhos, que faz parte do perfeito plano de Deus, que os salvos em Cristo Jesus vivam em comunhão, como o corpo de Cristo, cuidando uns dos outros, conforme o dom dado a cada um pelo Espírito, visando o cumprimento da missão dada à igreja, né? E o aumento do corpo para sua edificação em amor, para a glória de Deus. Na próxima semana, querendo Deus, estaremos de volta para estudarmos juntos a lição de número 5, que vai falar sobre a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Deus abençoe a todos e até lá.